Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai dar início de fato na parte de contratos administrativos da nossa Lei 14.133. Lembrando que na aula passada nós falamos uns aspectos introdutórios sobre contratos da administração. Nós falamos o que era contratos da administração, que é um gênero, e falamos das suas espécies, né, que são os contratos privados da administração e os contratos administrativos. Hoje a gente vai adentrar nos contratos administrativos a partir do artigo 89 na Lei 14.133, tá? Lembrando que nós já passamos por tudo isso aqui na lei, ó. Já passamos o início, já passamos princípios, definições, a parte de licitações nós passamos por tudo, tá? Ó, o tanto de coisa que a gente já aprendeu já. Parte do processo licitatório, certo? A parte das fases, né? Fase preparatória, apresentação das propostas, julgamento, habilitação, tá? Olha, modalidades de licitação, enfim. Nós já passamos aqui por um monte de coisas, tá? Ó, divulgação do edital, apresentação das propostas, julgamento, habilitação, enfim. Depois passamos por um dos tópicos mais importantes, né, que é a parte da contratação direta, a parte de dispensa e inexigibilidade, tá? E é isso, tá? Então vamos dar início, tá? Vamos dar início aqui e a gente vai conseguir realizar do mesmo procedimento que nós fazemos nas outras aulas. A gente lê a lei seca, passa para os resumos e depois fazemos questões, tá? Lembrando que não esqueça que você precisa fazer questões, tá? Nos nossos cadernos aí que a gente disponibiliza, as nossas listas de questões, você tem que vir revisando, tá? Porque senão de nada adianta você só assistir às aulas e aquelas aulas passadas você não revisar, não adianta nada, tá? Só lembrando vocês. Então vamos lá. Título 3, Contratos Administrativos, capítulo 1, da formalização dos contratos. Então vamos lá. Artigo 89. Os contratos de que trata esta lei regular-se-ão, famosa mesóclise, né, lá no português, pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. Ou seja, isso daqui é justamente o que nós falamos da aula passada, na parte de contratos administrativos, tá? Lembra que num contrato administrativo, ele será regido predominantemente pelo direito público e de maneira supletiva, né, que foi o termo que a lei usou, mas a gente pode colocar assim, de uma maneira secundária, o direito privado, tá? E aqui ele cita, né, a teoria geral dos contratos, tá? E as disposições do direito privado, tá? Por que isso? Porque um contrato administrativo, antes de mais nada, ele é um contrato. Então ele é uma relação, existe uma relação bilateral, tá? Da contratada e do contratante, tá? Existem aqueles procedimentos, aquelas formas, aquelas regras que estão lá no Código Civil que também serão aplicadas aqui, tá? Então por isso que o artigo 89 fala, olha, contrato administrativo é regido pelo direito público, pelos preceitos do direito público e supletivamente pelo direito privado. Beleza. Todo contrato deverá mencionar o quê? Os nomes das partes e seus representantes, beleza, né? Todo contrato tem isso. A finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, né? Ou seja, no nosso caso aqui licitatório, houve lá o julgamento, houve a homologação da licitação. A partir dali existe um ato, né? Um despacho do seu órgão ali que está organizando essa licitação, que vai autorizar a realização, né, a elaboração do contrato para que o licitante vencedor
assine esse contrato e inicie a sua execução, tá? O número do processo da licitação, beleza? Ah, é o edital 31 de 2023, beleza. Ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes às normas dessa lei e às cláusulas contratuais. Beleza. Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades da parte, em conformidade com os termos do edital e os da proposta vencedora, ou com os termos do ato que autorizou a contratação direta e os da respectiva proposta. Ou seja, num contrato, pessoal, tem que estar de maneira clara, tá? Tem que estar de maneira detalhado o quê? Os direitos, as obrigações e as responsabilidades. Não pode ficar nenhuma dúvida para ambas as partes, beleza? 90. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo do contrato, tá? Ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas nesta lei. Olha só, houve a licitação, temos um vencedor. A administração vai convocar esse licitante vencedor para assinar o contrato e para ele iniciar a execução contratual daquele contrato, né, daquele objeto contratual. E se esse licitante vencedor ele não assinar, o que vai acontecer? Vai decair o direito à contratação, ou seja, ele vai perder esse direito à contratação. E isso sem prejuízo das sanções, tá? Então ele vai ser penalizado por isso, beleza? Tá. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, tá? Por igual período, tá? Por igual período ao que a administração estabeleceu. Então a administração convocou o licitante vencedor para assinar o contrato dentro de um prazo de 10 dias úteis, tá? Pode ser prorrogado por igual período, tá? Mediante solicitação da parte durante o seu transcurso devidamente justificada, tá? Então, não é simplesmente assim, prorroga o prazo aí para mim porque eu não vou conseguir assinar o contrato agora. Não é assim, você tem que justificar, tá? E desde que o motivo apresentado seja aceito, tá? Então, não é simplesmente assim, eu quero prorrogar o prazo porque eu quero. Primeiro, apresente uma justificativa. Segundo, nós da administração vamos ver se a gente vai aceitar. Beleza? Será facultado à administração quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, ou seja, houve lá o julgamento, lá nas fases dos processos licitatórios, nós temos o julgamento, a habilitação, tá? E aí, se a pessoa que estava em primeiro lugar, ela for habilitada, dá andamento, né? Você tem lá a fase recursal e depois você tem ali a homologação, tá? Beleza. Se o licitante vencedor, ele não foi assinar o contrato, ele não foi assinar o termo do contrato, o que a administração pública faz? Vamos chamar o segundo colocado, tá? Ou seja, na ordem de classificação. Para quê? Para eu celebrar, administração pública, né, celebrar esse contrato com ele, tá? E olha só, nas condições propostas pelo licitante vencedor. Olha que interessante isso aqui, tá? Então, será facultada à administração convocar os licitantes remanescentes, então, segundo colocado, por exemplo, pela ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo vencedor. Então, se o vencedor, a proposta dele foi de 10 milhões,
Você vai convocar o segundo colocado, que teria dado ali 10 milhões e 500 mil, por exemplo, mas esse segundo colocado, se ele quiser aceitar, né, na ordem de classificação, o contrato será celebrado nas condições propostas pelo vencedor. Beleza. Decorrido o prazo de validade da proposta, indicado no edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos, tá? Beleza. Isso aqui é só uma observação, né? Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2º que a gente acabou de falar, ou seja, a administração pública terá a opção de, no caso do vencedor, não assinar o termo do contrato. O que ela faz? Chama o segundo colocado para celebrar o contrato nas mesmas condições do vencedor. Aí olha só. Vamos imaginar que o segundo colocado, ele não aceitou, falou, não, por esse preço aí, eu não quero não, tá? Aí foi o terceiro colocado, não quero também não. E se nenhum dos licitantes aceitar, o que vai acontecer? Aqui fala, ó, a administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação na ordem de classificação com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário, ou seja, do licitante vencedor. Então, olha que interessante. Inicialmente, a administração convoca o segundo colocado, né, caso o licitante vencedor não vá assinar o termo do contrato, isso sem prejuízo das sanções que o licitante vencedor terá, que nós lemos aqui. E aí vai falar para o segundo colocado, olha, as condições do licitante vencedor foram essas aqui. O preço foi esse, é isso aqui. Você quer? Não. Vai para o terceiro colocado. Você quer? Não. Vai para o quarto. E assim vai. Aí ninguém aceitou. Nesse caso, a administração não tem escolha. Então o que ela vai fazer? Para não ter um prejuízo grande, fazendo ali uma rescisão dessa licitação, você não tem uma execução do objeto contratual, você não gerando uma gestão contratual, um contrato desse objeto, o que a administração faz? Ó, vem cá, o segundo colocado, terceiro, quarto, vamos negociar, tá? Com vistas à obtenção de um preço melhor, que será, né, mesmo que acima do preço do adjudicatário, tá? Do licitante que foi vencedor. Beleza. Poderá também, né, adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. Beleza? É basicamente, né, parecido com o que a gente falou em cima, tá? Beleza. Aí, olha só. Parágrafo 5º. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, que está bem aqui, né? A gente falou aqui no artigo 90, tá? Que ele vai sofrer sanções, né? Vai ter prejuízo para o adjudicatário, para o licitante vencedor, o fato dele não justificar por que você não assinou o contrato? Você participou da licitação, você foi julgado, foi habilitado, foi homologado, você foi declarado vencedor e você não quis assinar o contrato e nem se justificou. O que vai caracterizar isso? Vai caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida. Que obrigação assumida? Executar o meu objeto contratual. Fornecer bens, prestar serviço, executar uma obra, realizar um serviço de engenharia, enfim. E sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e o que? A imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. Pessoal, olha só. Vou até voltar aqui, ó. Vocês vão lembrar disso aqui. Vou voltar, ó. Pera aí, vamos voltar aqui. Calma aí. Vamos voltar. Aqui, ó, beleza. Quando a gente estava lá na parte
da apresentação das propostas e lances, lá no nosso artigo 58, vou até colocar uma estrelinha aqui. O que é que nós falamos? Nós falamos isso aqui, ó. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação de recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, tá? Ou seja, existe uma garantia da proposta como requisito de pré-habilitação. A garantia da proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado, tá? Aí eu fiz uma brincadeira, né? Eu falei assim, ó, vamos imaginar que a gente tem uma obra de 50 milhões de reais. Então, 1% de 50 milhões é 500 mil. Então, nesse exemplo, a administração pública poderia exigir uma garantia da proposta de 500 mil reais, tá? Beleza. Aí no parágrafo 2º fala o seguinte, olha, a garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis contados da assinatura do contrato ou da data que for declarada fracassada a licitação. Beleza, aí a gente volta lá no artigo 90. Aí, olha só. Opa. Aí a gente está falando aqui o seguinte, olha, se o licitante vencedor ele se recusar a assinar o contrato e não se justificar, isso vai caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida. Qual que vai ser as penalidades? Primeiramente, as penalidades legalmente estabelecidas na lei e ele vai perder a garantia da proposta. Então, esses 500 mil reais que ele teve que dar como garantia de proposta, vai perder, tá? Beleza. A regra do parágrafo 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso 1 do parágrafo 4º desse artigo, ou seja, o licitante vencedor recusou, tá? Ele não é que ele recusou, né? Mas ele não foi assinar o contrato, mas é uma recusa, né? É uma recusa injustificada. Ele não foi assinar o contrato. Convocou o segundo colocado. O segundo colocado, ele não tem a obrigação de assinar o contrato com a administração pública. Não foi ele o adjudicatário, não foi ele o vencedor da licitação. Então, se a administração pública convocar o segundo colocado e ele não quiser aceitar as condições do licitante vencedor, ou ela convocá-lo para uma negociação e mesmo assim não der um acordo, ele vai perder a garantia da proposta? Não. Ele não tinha obrigação, ele não tinha uma obrigação assumida. Ele foi o segundo colocado, o terceiro, o quarto. Ele não foi o adjudicatário, tá? Toma cuidado com isso. Então, a regra do parágrafo 5º, essa perda da garantia da proposta e essas penalidades que a lei vai impor para aquele que se recusou de maneira não justificada a assinar o contrato, isso se aplica ao adjudicatário, tá? O segundo, terceiro, quarto colocado, eles não têm nada a ver com isso. Se eles não quiserem assinar o contrato com a administração, se eles não quiserem celebrar o contrato, não tem problema, tá? Eles estavam em segundo lugar, terceiro lugar, eles não venceram a licitação. Eles não tinham uma obrigação assumida, ok? Próximo. Aí vamos só dar um andamento aqui, né? Será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação do remanescente de obra, serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, tá? Observados os mesmos critérios estabelecidos nos parágrafos 2º e 4º desse artigo. Pessoal, isso aqui é basicamente a mesma situação de quando o licitante vencedor ele não quer assinar o contrato, mas se trata de uma situação de rescisão contratual. A administração foi lá, por algum motivo, ela rescindiu o contrato, então o que ela faz? Convoca os demais licitantes classificados, tá? Convoca o segundo, convoca o terceiro, para dar andamento nesse remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, tá? Na situação de que trata o parágrafo 7º, tá? É autorizado o aproveitamento em favor da nova contratada de eventual saldo a liquidar inscrito em despesas empenhadas ou em restos a pagar não processados. Pessoal, isso aqui tem uma relação direta com a parte da administração financeira e orçamentária, tá? Lá nos estágios da despesa,
tem o estágio do empenho, né, que é uma espécie de reserva orçamentária. Então, se eu tenho uma obra que eu vou executar, já tem que ter uma previsão orçamentária para aquela obra. Eu não posso executar uma obra sem eu ter um dinheiro disponível, tá? Entre aspas. Mas é basicamente uma reserva financeira, tá? Isso aqui é aprendido melhor lá em administração financeira orçamentária. O que ele está falando aqui? Eu posso aproveitar esse saldo, tá? Essa reserva orçamentária que foi feita, beleza? Se frustradas as providências dos parágrafos 2º e 4º, o saldo de que trata o parágrafo 8º, né, a reserva orçamentária, poderá ser computado como efetiva disponibilidade para nova licitação, desde que identificada vantajosidade para a administração pública e mantido o objeto programado. Ou seja, vamos aproveitar esse crédito aí, esse saldo que não foi usado totalmente, ok? Beleza. 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita, tá? Ou seja, isso daqui consagra a formalidade do contrato. O contrato, ele é o quê? Ele é formal, tá? Ele é formal, beleza? E, então vou até colocar aqui, ó, vou até escrever aqui, ó. Formal. Tá? Colocar aqui, ó. E serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, tá? Ou seja, geralmente, tá, os órgãos, eles usam ali de alguns processos administrativos, tá, eletrônicos para os seus andamentos. Então, por exemplo, no governo federal, se eu não me engano, é utilizado o SEI, né? O SEI. Acho que eu não lembro agora aqui, vou até colocar aqui, ó, SEI. Aqui, ó. SEI. SEI, né? Então, o SEI, depois vocês dão uma olhada aí, mas é o sistema eletrônico, né, de processos administrativos do governo federal, tá? Isso aí, se eu não me engano, é o SEI, tá? Beleza. Em outros órgãos, tem outros, tá? Por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça de Goiás é utilizado o PROAD, tá? Então, o que tá falando aqui? Olha, formalizou o contrato, esse contrato tem que ser juntado ao processo que deu origem à contratação, tá? A esse processo eletrônico, tá? Que mais? Vão ser divulgados, lógico, né? Princípio da publicidade, e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial, tá? Geralmente, o que os órgãos fazem? Você pega aí o órgão que você vai trabalhar, TRE, ou STJ, ou Tribunal de Justiça, não sei o órgão que você vai trabalhar, entra nesse órgão, tá? Ou você vai trabalhar em outro órgão, né? Eu falei só do judiciário aqui. Mas pega o site do seu órgão, vai lá na parte de transparência e clica em licitações e contratos. Você vai conseguir visualizar os contratos que estão em andamento daquele órgão, tá? Beleza. Parágrafo 1º, será admitida a manutenção em sigilo de contratos e termos aditivos, tá? O que é termo aditivo? Pessoal, termo aditivo é quando você tem uma alteração contratual, um aditivo contratual. Então, por exemplo, eu estou fazendo minha obra e aí houve uma modificação no meu projeto. Então eu tenho que fazer um aditivo contratual, tá? Então o termo aditivo nada mais é do que uma alteração contratual daquele contrato que você está ali gerindo, fiscalizando, tá? Então vai ser admitida o sigilo em contratos ou termos aditivos? Sim, quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Pessoal, isso aqui nós já vimos outras vezes, né? Toda vez que for imprescindível a segurança da sociedade ou do Estado, aquele contrato, aquele objeto, aquela situação poderá estar em sigilo, tá? É uma situação excepcional do princípio da publicidade, tá? Parágrafo 2º, contratos relativos a direitos reais sobre imóveis, tá? Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública, lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público, tá?
Ó, parágrafo 3º, importantíssimo, tá? Importantíssimo. Será admitida, olha só, será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e termos aditivos. Pessoal, isso aqui eu até postei lá no meu Instagram. Eu tô fazendo um projeto lá de 100 questões até o dia da prova do TSE. Me segue lá para você responder como um complemento, né, às nossas aulas. Mas eu coloquei uma questão sobre isso aqui, tá? E a questão falava que a Lei 14.133 vedava expressamente a forma eletrônica da celebração de contratos e de termos aditivos. Pessoal, tá totalmente errado isso. Olha só que o nosso artigo 91, parágrafo 3º. Será admitida a forma eletrônica. Pessoal, a gente está em 2024, o ano da tecnologia da informação, da comunicação, o ano da TI. Será mesmo que na administração pública vai ser proibida alguma coisa eletrônica? É claro que não, tá? Cuidado com isso. E aí, antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, tá? Então vai ter ali alguma prorrogação contratual, a administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado. E aí ele vai ter que consultar os 6, né? Os 6, você já ouviu falar dos 6. O 6 é o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, tá? Porque vai que essa empresa que está executando o seu contrato, ela tenha sofrido alguma sanção por outro órgão, tá? Na hora de você fazer essa renovação contratual ou prorrogação contratual, você tem que verificar isso, tá? Também aqui, ó, no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, né, o CINEP, emitir as certidões negativas de inidoneidade, de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. Beleza, pessoal? Fizemos aqui essa parte e agora a gente vai aqui nos nossos slides, né? Vamos aqui para os nossos slides, ok? E vamos fazer questões depois, tá? Então vamos lá então. Primeira coisa, pessoal, que a gente aprendeu, tá? Primeira coisa é o seguinte. Regras gerais do nosso contrato. Toma uma água aqui. Regras gerais. Então vamos lá. Primeira coisa. Como é a regência do nosso contrato? O nosso contrato, ele é regido predominantemente pelo direito público. E, de maneira supletivamente, pelo direito privado, tá? E aí a lei coloca lá, né, a teoria geral dos contratos. Nem precisa colocar aqui, porque integra o direito privado, né? Isso tá lá no Código Civil. Tem um capítulo do Código Civil que fala só sobre contratos, tá? Beleza. O que mais? Os nossos contratos, o que eles devem incluir, tá? O meu contrato que vai ser assinado com o vencedor, com o licitante vencedor. O que tem que estar incluso ali? O que tem que ter nesse contrato? Vamos lá. Tem que ter os nomes, quem é o contratante, a contratada, os representantes, tá? A finalidade desse contrato, o ato autorizador, o número do processo e etc, tá? São várias coisas lá, tá? Outra coisa que nós falamos, né, que eu queria deixar claro aqui, é que no contrato, tá, tem que ter as condições para a execução desse contrato. E essas condições, elas têm que ser claras. Elas têm que ser detalhadas. E nessas condições detalhadas, nós temos que ter o detalhe do quê? Dos direitos
das obrigações e das responsabilidades, né? Vou abreviar aqui, responsabilidades. Beleza? Então, de regra geral, mais ou menos isso aqui, tá? Mais ou menos isso aqui. Beleza. Aí, pessoal, depois, lá no artigo 90, nós temos a parte de convocação e assinatura, tá? A administração pública vai convocar o licitante vencedor para ele assinar o contrato. Não é isso? Então, a administração pública, que é a nossa casinha, tá? Ah, de onde você tirou essa casinha? Pessoal, eu aprendi isso aqui com o professor Thales Perrone, de Direito Administrativo, tá? Foi o primeiro professor que eu estudei Direito Administrativo e ele sempre representava a administração pública com uma casinha, tá? Vou dar o devido crédito a quem eu aprendi isso, tá? Então, a administração pública, ela convoca o vencedor para assinar o contrato. Beleza. Não assinou o contrato? Não assinou? Qual vai ser a consequência disso? Vai decair o direito à contratação. Não assinou o contrato, então o que vai acontecer? Vai decair o direito à contratação. O que mais? Não assinou o contrato, a administração pública vai convocar os próximos classificados, né? O segundo colocado, o terceiro, tá? Além disso, não assinou, sujeitará. Isso que eu vou colocar depois, tá? Beleza, que eu coloco depois. O que mais? O prazo de convocação para assinar o contrato pode ser prorrogado por uma vez em igual período. Certo? Beleza, então a administração pública convoca o vencedor para assinar o contrato, não assinou, decai o direito à contratação, convoca os próximos, né, o segundo, terceiro, quarto, na ordem de classificação, tá? Prazo de convocação pode ser prorrogado por uma vez, em igual período, tá? Beleza? E, por último, recusa injustificada do vencedor. O que vai acontecer com ele? Penalizado, conforme a lei, e vai perde a garantia da proposta. Certo? E por último, a gente tem a parte da forma e publicidade, tá? Primeira coisa, os contratos, eles terão forma escrita, tá? Isso daqui consagra a formalidade dos contratos, tá? Os contratos podem ser sigilosos? Pode ser sigiloso? Sim, quando imprescindível à segurança da sociedade, do Estado. Vocês estão cansados de ler isso aqui, né? Beleza.
Outra coisa, a forma eletrônica será admitida. A forma eletrônica será admitida. Ok? E vai formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato vai formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, então deve consultar a regularidade fiscal do contratado e etc. Tá? Aí tem lá o cadastro das empresas inidôneas e suspensas, o cadastro das empresas, o Sinep, né? Enfim, tem que ver se ele não foi penalizado por alguma questão de inidoneidade, tem que ver as questões das certidões negativas, débitos trabalhistas e assim por diante, tá? Isso aqui é um resuminho do que nós lemos dessa parte, tá? Bem tranquilo. E agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer questões, né? É o que importa pra gente, tá? Beleza. Questão de número 9, tá? Segundo estabelece a Lei 14.133, quando o licitante vencedor não contratar, ou seja, ele não foi assinar o termo do contrato, e os remanescentes não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo vencedor, caberá à administração declarar o processo deserto. Pessoal, o que nós falamos? Nós falamos o seguinte, olha, a administração convoca o licitante vencedor para assinar o contrato. Não assinou, ela vai convocar os remanescentes para que eles celebrem o contrato nas mesmas condições do licitante vencedor, do adjudicatário, tá? Beleza. E se o segundo colocado, o terceiro, o quarto, e se eles não aceitarem as condições do licitante vencedor? O que acontece nesse caso? Pessoal, o que acontece é que a administração vai negociar, tá? Não vai declarar processo deserto. A administração vai convocar os licitantes, né, os outros remanescentes, e vai conversar, vai falar, olha, qual que é o preço, né? E aí, mesmo que o preço fique acima do preço do licitante vencedor, não tem problema, ela vai celebrar o contrato, mas vai ter uma negociação, tá? Vai convocar esses remanescentes para conversar, tá? Então não vai declarar o processo deserto, ela vai negociar e chegar num valor ali que, inclusive, pode ser acima do valor do licitante vencedor. Então, a questão tá errada, tá? Próxima. Peraí. É obrigatória a administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual. Pessoal, a gente falou duas coisas, né? Quando o licitante vencedor ele não quer, né, ter uma recusa injustificada para assinar o contrato, a administração pública ela convoca os demais, tá? E também lá no nosso parágrafo 7º nós falamos dos casos de rescisão contratual. Então, houve uma rescisão contratual por parte da administração, por exemplo, ela também vai convocar os remanescentes. Isso é uma obrigação? Não é uma obrigação, tá? É facultada. É facultado à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual. Então, é facultado, não é obrigatório. Cuidado com isso, tá? Próxima. A recusa, ainda que injustificada,
do licitante vencedor em assinar o termo de contrato ou em retirar o instrumento equivalente não configura descumprimento contratual, razão porque é inviável a aplicação de penalidades. Pessoal, o que nós falamos? Recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato. Quais são as consequências disso? Ele vai ser penalizado, então penalizações. E o que mais? Perda da garantia da proposta. Então, não vai configurar descumprimento total? Errado. Vai configurar o descumprimento contratual. E é viável sim a aplicação de penalidades. Então toma cuidado. Recusa injustificada do contratado em assinar o contrato, ele vai ser penalizado, tá? Pelo que dispõe a lei. Mas a perda da garantia da proposta. Por isso, essa questão também está errada, tá? Próxima. 12. Em respeito aos princípios que regem a administração pública, em especial o da publicidade e da moralidade, é vedado em qualquer hipótese o sigilo dos contratos e termos aditivos. E aí, pessoal, o que vocês acham? Nós acabamos de ver isso. Pessoal, é permitido o sigilo dos contratos? É. Em qual hipótese? Quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, é vedado em qualquer hipótese o sigilo dos contratos e termos aditivos? Negativo, tá? Vou até colocar aqui, ó. É permitido o sigilo dos contratos e termos aditivos. Então, é permitido o sigilo dos contratos e termos aditivos quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, tá? Então, nesse caso, quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, vai ser sim permitido o sigilo dos contratos e dos termos aditivos. Beleza? 13. Nos termos da nova Lei de Licitações e Contratos, a nossa Lei 14.133 de 2021, a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato administrativo caracteriza descumprimento total da obrigação assumida. Tá certinho, né? Nós acabamos de ver isso aqui, tá? E é justamente isso, ok? A recusa injustificada vai caracterizar o descumprimento total. Beleza. 14. Ó, isso aqui eu até comentei na aula, né? Olha só. A Lei 14.133 veda expressamente a forma eletrônica na celebração dos contratos e termos aditivos. Nunca na vida será admitida a forma eletrônica. Jamais isso, tá? Lembra que nós estamos em 2024, tá? Hoje, né? No vídeo de hoje. Hoje é dia 3 de setembro de 2024, tá? O ano da tecnologia da informação. Será mesmo que vai ser proibida a forma eletrônica na celebração dos contratos? Não faz sentido isso, né? Próximo. 16. Considere que, após licitação homologada,
um contrato de prestação de serviço de natureza continuada celebrado entre a administração e uma empresa tenha sido rescindido unilateralmente depois de decorridos 5 meses do início de sua operação. Nesse caso, é imprescindível a contratação emergencial de nova empresa, tá? Pessoal, essa questão tá errada, tá? Essa questão até teve uma discussão aí, muita gente entrou com recurso, mas qual é o erro dela, tá? E nós já até sabemos qual é o erro, tá? Lembra o que a gente falou? A gente falou o seguinte, olha, quando tem uma rescisão contratual, o que a administração vai fazer? Ela vai fazer contratação emergencial? Não. Ela vai convocar os licitantes remanescentes, tá? Então tá errado por isso aqui, tá? Nós vimos isso, tá? Nós estudamos isso aqui. O que nós estudamos? Olha, tem um contrato de obra, de prestação de serviço, de fornecimento, que houve uma rescisão, nesse caso aqui, né, ele já descreveu uma rescisão unilateral. O que a administração pode fazer? Ela é facultada a convocar, né, os licitantes remanescentes na ordem de classificação. Então, convoca os licitantes remanescentes por ordem de classificação, tá? E aí ela vai verificar se esses licitantes remanescentes, eles querem dar continuidade nessa prestação de serviço, tá? É isso que ela vai fazer. Ela não vai fazer uma contratação emergencial, ela vai chamar os licitantes remanescentes, o segundo, o terceiro, o quarto, tá? O segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante, tá? Essa questão teve uma polêmicazinha, mas basicamente para responder bastava saber isso, tá? Beleza. 18. Contratos administrativos e termos aditivos poderão ser mantidos em sigilo quando isso for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Certo ou errado? Certíssimo, tá, pessoal? Certíssimo. Nós vimos isso aqui, tá? Beleza. 21. A administração pública poderá convocar os demais licitantes para finalizar obra iniciada pela adjudicatária cujo contrato foi rescindido. É exatamente isso aqui, nós acabamos de falar isso, tá? Nós falamos isso bem aqui, ó, essa questão aqui, tá? Houve uma rescisão unilateral, a administração convoca os demais licitantes remanescentes, tá? Vai convocar lá o segundo colocado, o terceiro colocado, para ele finalizar a obra, tá? Para ele dar continuidade nessa execução contratual. Nesse caso aqui, uma obra, tá? Acabamos de ver isso aqui. 21, né? 23. A gestão de contratos envolve o gerenciamento de relações estabelecidas entre a administração pública e terceiros, tá? Isso aqui é justamente, tá, uma relação contratual. Beleza. Sob o regime de direito privado, aí não. Público. Sob o regime de direito público. Toma cuidado, tá? Lembra da nossa definição, tá? Lá das regras gerais dos contratos administrativos, tá? Qual é a primeira regra? Regência predominante de direito público e supletivamente direito privado, tá? Toma cuidado. Próximo. 26. Caso o licitante vencedor não assine o termo de contrato no prazo especificado, será permitida à administração convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação. De novo sobre isso. Está corretíssimo, pessoal. Nós já falamos isso aqui várias vezes. A administração pública convoca o licitante vencedor. Olha, vem assinar o contrato da licitação que você venceu.
assina esse contrato e começa a executar o nosso contrato, tá? Ah, não vou assinar, não quero executar esse contrato. Beleza, você vai ser penalizado, você, em caso, né, de recusa injustificada, você vai perder a garantia da proposta. Isso vai acontecer. Além disso, a administração pública vai convocar os licitantes remanescentes de acordo com a ordem de classificação e vai falar, olha, segundo colocado, quer executar? Beleza, toma aqui o contrato, tchau, obrigado. Beleza? Então, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Próxima aula a gente dá continuidade nessa parte de formalização, tá? E aí vamos fazer o restante das questões. Pode observar aqui que não ficou uma ordem do 1, né? 1, 2, 3, começou na questão 9, tá? Por quê? Porque lá na nossa lista de questões, que está disponível para vocês aí no Drive, várias questões se referem a artigos posteriores que nós não estudamos nessa aula, tá? Vai ser estudado na próxima aula, beleza? Depois disso, a gente parte para a parte de garantia contratual e a gente dá andamento nessa parte de contratos para a gente finalizar a nossa lei de licitações, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? No mais é isso, tá? Qualquer coisa, manda mensagem aqui no WhatsApp se você tiver interesse aí no curso completo. E é isso. Abraço e fui!